Com apenas um mês de diferença entre o lançamento de um capítulo para o outro, a trilogia Rua do Medo, baseada na saga literária homônima do escritor R.I. Stein, conseguiu chamar a atenção do público e da crítica de maneira positiva, pois mesmo não sendo um dos filmes mais assustadores e originais dos últimos anos, conseguiu fazer bom uso dos elementos mais tradicionais do gênero, e ainda homenagear a revitalização do cinema slasher nos anos 90. Além disso, os realizadores adicionaram debates pertinentes acerca de sexualidade, religião, preconceito e as limitadas perspectivas de vida em uma cidade pequena e decadente. Outro ponto a se destacar está no desenvolvimento de seus personagens, que à medida em que a trama progride, somos apresentados a novas facetas de suas personalidades que quebram nossas impressões iniciais sobre eles. Com o seu encerramento sendo uma espécie de trailer para a parte 2, a mesma enfim foi lançada, desta vez se passando no ano de 1978, onde outro caso de possessão, envolvendo mortes misteriosas e a entidade local da bruxa, Sarafia, serão determinantes para Jenna e Josh desvendarem mais segredos do passado e pôr um fim na maldição de Shadyside. Graças a esse novo contexto e ambientação, Rua do Medo 1978 Parte 2 não só traz de volta o aspecto de homenagem da parte anterior, como se mostrou uma sequência superior ao filme original, com novos personagens melhor desenvolvidos, uma ambientação nostálgica e um nível de violência digno do subgênero do horror. Após os eventos da parte 1, Jenna e Josh levam Sam, ainda possuída, presa no porta-malas do carro, até a casa de Christine Berman, uma das poucas sobreviventes dos assassinatos em série de 1978. Apesar da relutância inicial, Christine decide ajudar os garotos, revelando os eventos que aconteceram em um acampamento no fatídico ano, e como ela foi capaz de escapar da maldição de Sarafia. Voltando ao passado, a narrativa é centrada em duas irmãs, Cindy e Ziggy, ambas de personalidades extremamente distintas e que entram em constantes conflitos devido a traumas do passado. A primeira é uma das responsáveis pelo acampamento, juntamente com seu namorado, Tom Slater, que reúne crianças e pré-adolescentes das cidades de Shadyside e Sunnyvale para participarem de competições típicas deste tipo de evento. Por causa disso, Cindy tenta manter uma postura responsável e de controle da situação, a fim de garantir que tudo saia conforme planejado. Quanto a Ziggy, ela é uma garota problemática, rebelde e que além de desobedecer e provocar constantemente a sua irmã, também se mostra hostil com os demais organizadores da competição, principalmente Nick Good, que demonstra evidente afeto por ela. Apesar disso, a garota é injustamente acusada de ter roubado o dinheiro de Sheila, uma das campistas de Sunnyvale, que juntamente com seus amigos, torturam a garota, que é salva por Nick. Paralelo a isso, Cindy e Tommy são atacados pela enfermeira Mary Lane, uma mulher gentil, mas que possui um passado trágico com sua filha Ruby Lane, que cometeu diversos assassinatos sob influência da maldição de Sarafia. Sem motivo aparente, a enfermeira ataca Tommy e quase o mata, sendo levada pelas autoridades, que acreditam que ela enlouqueceu tal como a filha. Porém, enquanto investigava as causas para tal comportamento, Cindy encontra o diário da enfermeira e descobre que ela estava em busca do túmulo da bruxa, na tentativa de parar a maldição. Sob insistência de sua antiga amiga Alice e seu namorado Arnie, Cindy e Tommy seguem um mapa do diário até a suposta casa da entidade maligna. Chegando lá, o quarteto confirma a existência do suposto esconderijo da bruxa, com o símbolo de um ritual satânico no chão e os nomes dos serial killers de Shadyside escritos nas paredes, incluindo o de Tommy, que nesse momento é possuído e mata Arnie. Cindy e Alice conseguem escapar dele, mas Tommy segue rumo ao acampamento e inicia uma chacina, mas curiosamente suas vítimas são todas de Shadyside. Cindy, que até aquele momento se mantinha cética acerca dos eventos sobrenaturais, percebe que a maldição é real e que precisa resolver suas diferenças com Alice e sua irmã Ziggy para juntas impedirem Tommy de cometer mais assassinatos, e ainda encontrar um meio de acabar com a maldição, embora, como já saibamos pelo filme anterior, as coisas não terminam nada bem. Se a parte 1 traz alguns dos elementos que foram criados pela franquia Pânico e depois imitados por obras derivadas, aqui temos uma ode aos grandes clássicos do cinema slasher dos anos 70 e 80, desde a ambientação, a reconstrução de época e até a concepção do novo antagonista. Tal como Crystal Lake, nos vários filmes da saga Sexta-feira 13, o filme se passa inteiro em um acampamento no meio da floresta, com o cenário servindo de palco para a crescente tensão das cenas e para os assassinatos das vítimas. Inclusive, este é um ponto que evolui consideravelmente em relação ao filme anterior, visto que a violência gráfica está ainda mais presente, e as vítimas não se resumem a adultos babacas, como também a crianças e adolescentes inocentes, embora nesses momentos as mortes sejam retratadas de maneira mais sutil. Quanto ao vilão da vez, as referências se tornam ainda mais evidentes, como, por exemplo, o uso do machado, com diversos enquadramentos da arma, lembrando o pôster de Noite do Pânico de 1982. Junto a isso, quando Tommy é atacado por Ziggy, que tenta enforcá-lo com um saco de batatas, o assassino ganha um visual idêntico ao de Jason em Sexta-feira 13, parte 2, em que o mesmo ainda não havia adotado sua icônica máscara de rock.
Como vemos, a parte 2 se compromete ainda mais com o gênero do terror, trazendo a violência gráfica e o clima nostálgico da década retratada para agradar ainda mais os fãs do cinema slasher. Porém, a diretora e os roteiristas novamente buscam tratar de temas tabus através de seus protagonistas, o que é beneficiado por boa parte deles serem adultos, aumentando assim o alcance de público. O destaque da vez vai para Cindy, que traz à tona a questão das máscaras sociais, onde muitas vezes tentamos nos moldar às expectativas de uma sociedade tradicional e preconceituosa, para evitarmos críticas e a rejeição. A protagonista, que antes era uma garota comum, divertida e grande amiga de Alice, se viu obrigada a amadurecer após seu pai abandonar sua família e sua mãe se tornar uma alcoólatra. Em virtude disso, Cindy tentou seguir todas as regras sociais, se vestindo de maneira comportada, evitando contatos mais íntimos com seu namorado Tommy e até mesmo denunciando comportamentos inadequados de pessoas próximas, o que foi uma das causas do fim de sua amizade com Alice e as constantes brigas com Ziggy. Falando nela, a personagem agia sempre com rebeldia, pois, além de reprovar a personalidade fingida da irmã, se sentia abandonada por ela e por todos, pois ninguém parecia disposto a lhe escutar e levá-la a sério. A personagem até acreditou que isso havia mudado após conhecer Nick, este que não queria seguir o destino imposto pela sua família, mas não possuía a mesma ousadia da garota para escolher outro caminho. E por último, mas não menos importante, temos Alice, que de início comete atos questionáveis no acampamento, voltados única e exclusivamente para provocar a ira de Cindy, mas que na verdade são uma forma de mascarar a profunda mágoa com as atitudes de sua antiga amiga, e também os traumas de um passado conturbado com sua família. Após as três se reconciliarem, Alice encontra a mão de Sarah Fier no subterrâneo do acampamento e acredita que se elas juntarem todas as partes dos restos mortais da bruxa, ela poderá descansar em paz e a maldição chegará ao fim. Infelizmente, Alice não sobrevive aos eventos. Cindy e Ziggy não encontram o túmulo de Sarah e ambas são vítimas das entidades possuídas da bruxa. Graças à intervenção de Nick, Ziggy sobrevive e nos é revelado que ela é a mulher hoje chamada de Christine. Com Josh e Dina ouvindo o relato dela, ambos decidem ir até o local onde a mão de Sarah se encontra, enterrada na árvore em meio ao shopping onde tudo começou. Com Dina levando a mão até o local onde encontrou os restos mortais de Sarah Fier, a protagonista é transportada para 1666, onde assume o corpo de Sarah e irá presenciar o início da maldição de Shadyside. Um dos maiores riscos de um capítulo de transição é a perda de foco e relevância, visto que por sua própria natureza, se trata de uma parte sem início e sem fim, sendo apenas o liame entre a introdução da história e o seu desfecho. Felizmente, os realizadores não caíram nessa armadilha, e Rua do Medo, 1978, parte 2, não só é digno ao que foi apresentado anteriormente, como em diversos aspectos é uma evolução considerável e que deixa o público ansioso pela sua conclusão. Além de trazer de volta ao público um pouco da experiência dos filmes de terror da década de 70 e 80, a obra conseguiu apresentar mortes ainda mais impactantes e elaboradas, uma eficiente reconstrução de época e personagens novos ainda mais cativantes. Mesmo se tratando de um filme ambientado no passado, isso não impediu a direção e roteiro de abordarem temas que são discutidos até os dias de hoje, como bullying, amadurecimento, aceitação e a adoção de máscaras sociais como válvula de escape de uma realidade hostil e intolerante. Com o encerramento situando a trama 3 séculos antes, fica a expectativa de que todos os segredos serão revelados e que a jornada dos personagens, bem como o destino de Shadyside, terá seu tão aguardado desfecho. Felizmente, até aqui, a trilogia segue por uma evolução gradativa. Resta saber se a conclusão fará jus ao que a história nos apresentou até então.